A União Europeia confirmou uma contribuição financeira de 82 milhões de euros à autoridade palestiniana para apoiar os esforços de estabilização na Cisjordânia. A Euronews, o ministro palestiniano do Planeamento e da Cooperação Internacional, considerou que este apoio renovado é fundamental para manter a autoridade palestiniana a funcionar e fornecer serviços básicos ao povo palestiniano. Mas indicou que a melhor forma para reforçar a sua situação financeira passa pela libertação dos 4 mil milhões de dólares em receitas fiscais retidos por Israel. Nos termos dos Acordos de Oslo de 1993, Israel cobra impostos e direitos aduaneiros sobre as mercadorias importadas para os territórios palestinianos, devendo depois transferir os fundos para a autoridade palestiniana. Israel has been withholding our tax revenues for almost 6 consecutive months. We haven't received our money from Israel for 6 consecutive months, and that money constitutes 68% of the Palestinian revenues. No country in the world can function without 68% of its revenues. Na primeira reunião do Grupo de Doadores para a Palestina, salientou-se também a necessidade de a autoridade palestiniana continuar com as reformas fiscais, económicas, governativas, sociais e educativas. We have also what we call the reform matrix between us and the European Union. It is built around 4 main pillars and 53 actions or milestones. So far, we are overachieving. So what we have achieved out of the 53 milestones, we have achieved 21 of the key milestones, and then the rest are already scheduled to be implemented next year and in 2027. A reunião decorreu alguns dias após a adoção por parte do Conselho de Segurança da ONU do Plano de Paz para Gaza liderado pelos Estados Unidos. Over the weekend, the European Union has reportedly released a counter-proposal in response to the initial US-Russia framework, which was leaked last week. Now, the EU's plan includes major adjustments, including Ukraine's military capped at 800,000 troops in peacetime, rather than just 600,000 troops in the initially proposed plan. There is also a significant change regarding Kyiv's NATO aspirations. Ukraine joining NATO falls on consensus and agreement among the alliance's members instead of NATO committing to not accepting Ukraine. Notably, there is also a point about NATO troops not being stationed on the territory of Ukraine under its command, but specifically in peacetime. One of the most important aspects of any possible deal for Kyiv concerns Russia's occupied territories of Ukraine, and the EU-led leaked plan drops the recognition of temporarily occupied territories of Ukraine, which was included in last week's US-Russia framework. Now, the territory in question is Ukraine's Luhansk and Donetsk region, which altogether make up the region of Donbas. Moscow renewed its assaults against Ukrainian troops and Ukraine's territory in the region of Donetsk, specifically when it comes to the city of Pokrovsk. But according to the US-based Institute for the Study of War, even with the current pace and currently dedicated massive resources, Russian forces could seize the rest of Donetsk region only by August 2027. Most importantly, the leaked EU-led proposal brings back the idea of first having a ceasefire at the current contact line and then for Ukraine and Russia to start the negotiations regarding the rest of the possible deal, including the temporarily occupied territories. But this is the aspect that Moscow has been rejecting from the very beginning. Keir Starmer sugeriu que o antigo príncipe André deveria testemunhar perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Sem comentar especificamente o caso do irmão mais novo de Carlos III, o primeiro-ministro britânico disse que acredita que, como princípio geral, as pessoas devem fornecer provas aos investigadores. Os comentários foram feitos durante a viagem de Starmer até a África do Sul, onde participou na cimeira do G20. O antigo príncipe, agora conhecido
conhecido apenas como André Mountbatten Windsor, ignorou até agora um pedido dos legisladores do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para testemunhar sobre a citada amizade de longa data com Epstein. O agora desonrado membro da realeza britânica foi acusado por Virginia Giuffre, uma das vítimas de Epstein, de agressão sexual numa das luxuosas festas que o antigo financeiro organizou na sua ilha privada de Little St. James. A vítima afirmou ter sido forçada por Epstein e pela sua cúmplice e parceira de longa data, Ghislaine Maxwell, a praticar atos sexuais com André contra a sua vontade, quando tinha apenas 17 anos. A pressão continua a aumentar sobre o antigo membro da realeza, cujo título e deveres reais foram retirados por Carlos III, numa altura em que a família real britânica tenta proteger-se das críticas sobre o caso polémico. As chuvas torrenciais e as inundações que atingiram a Albânia causaram a morte de uma mulher em Devol, região de Gorica, na fronteira com a Grécia. A mulher de 75 anos foi arrastada pela água de um riacho que subiu e inundou a zona. Foram necessárias várias horas e a descida do nível das águas para que o corpo fosse encontrado. Nas últimas 24 horas, centenas de pessoas no sul e sudeste da Albânia foram retiradas das suas casas devido às inundações. Estradas, pontes e outras infraestruturas foram gravemente danificadas e centenas de hectares de terra agrícola estão agora debaixo de água. As autoridades estão preocupadas com a previsão de mais chuvas e tempestade nos próximos dias. Também na Grécia, o mau tempo causou graves problemas, especialmente em Corfu e Epiro. Várias pessoas ficaram retidas em zonas remotas e sem acesso. As estradas foram destruídas e muitas infraestruturas de abastecimento de eletricidade e de água ficaram danificadas. Vários municípios foram colocados em estado de emergência. Os meteorologistas prevêem uma nova vaga de mau tempo para as próximas 24 horas. O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy vai publicar um livro sobre as 3 semanas que passou na prisão, com lançamento previsto para 10 de dezembro. A editora Fayard informou que a obra, intitulada Diário de um Prisioneiro, tem 216 páginas, cerca de 11 por cada dia que esteve detido. O ex-chefe de Estado, que permaneceu separado dos restantes presidiários, anunciou a novidade numa publicação no X. Sarkozy foi condenado em setembro por conspiração criminosa no âmbito de um esquema para obter fundos para financiar a sua corrida presidencial de 2007. Um tribunal de Paris sentenciou-o a 5 anos de prisão, tornando-se assim o primeiro ex-chefe de Estado francês da era moderna a cumprir pena. Acabaria por ser libertado a 10 de novembro enquanto aguarda pelo recurso. A Euronews teve a oportunidade de entrar no mundo das sacerdotisas e dos coróis que acendem a chama olímpica numa cerimónia mundialmente admirada na antiga Olímpia. Os ensaios diários para a cerimónia são duros e intensos, mas o resultado final percorre o mundo e enche de orgulho as cidades anfitriãs. 10 dias antes da cerimónia, um grupo de 45 jovens, entre eles rapazes e raparigas, instalou-se nos alojamentos da Academia Olímpica Internacional, que fica na antiga Olímpia, na Grécia. Esses jovens vão participar na cerimónia, ajudando a figura principal no ritual. O grande momento será o ato de acender a chama olímpica, que simboliza uma mensagem de paz para todos os povos do mundo. A diretora artística é a coreógrafa Artemis Ignatiou, que supervisiona todos os detalhes dos ensaios para este ano. Ensaios que têm lugar não só nas instalações da Academia Olímpica, mas sobretudo no sítio arqueológico sagrado adjacente, onde os Jogos Olímpicos nasceram há 2.800 anos. A cerimónia deste ano é naturalmente inspirada nestas magníficas estátuas da antiguidade, onde as donzela e os corói, que retratam jovens masculinos, ganham vida diante dos espectadores e, com ritmo, intensidade e movimento, dão uma nova coreografia e trazem a atmosfera da Grécia Antiga à era moderna. Η ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι όλοι καλλιτέχνες, είναι καθηγητές χορού ή ηθοποιοί. Προσφέρουμε όλοι εθελοντικά τις υπηρεσίες μας για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και να ταξιδέψει, αυτό ζητούμε,
το μήνυμα της Ολυμπιακής εκεχηρίας σε όλο τον κόσμο. Γιατί στην ερώτηση, σε οποιαδήποτε ερώτηση, η απάντηση είναι ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Os bailarinos e atores participantes têm um sentimento de família e de dever enquanto atuam na cerimónia de acendimento da chama na antiga Olímpia. O facto de o fazerem no local autêntico dos primeiros Jogos Olímpicos é verdadeiramente mágico para eles. Συμμετέχω από το 2011 στις τελετές αφής και παράδοσης, σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά και το συναίσθημα πραγματικά είναι μοναδικό. Το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι το δέσιμο, το δώσιμο και όλα αυτά τα κοινά συναισθήματα με έναν και μόνο στόχο, να στείλουμε το μήνυμα της ειρήνης παντού. Η εμπειρία είναι ξεχωριστή και μαγική κάθε φορά. Συνδεόμαστε ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια και αυτό είναι απίστευτο. Τα αγόρια έχουν ενεργό ρόλο αναπαριστώντας τα γάλματα του Διός, είτε Ολυμπιονίκες αθλητές και ακριβώς μετά ως κούρι σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά στην Ολυμπιάδα. Os ensaios estão quase terminados. A cerimónia de acendimento da chama olímpica para os Jogos de Milão-Cortina ocorre no dia 26 de novembro. O tradicional evento dará início ao revezamento da tocha que passará pela Itália antes do início dos Jogos em fevereiro de 2026. Ομορφιά, αρμονία, χάρη. Τα τρία αυτά γνωρίσματα που συνδέουν το αρχαίο ελληνικό κάλος με τις σύγχρονες Ολυμπιακές αξίες χαρακτηρίζουν τις ιέρειες και τους κούρους που συμμετέχουν στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Βόρεια Ιταλία. Από την αρχαία Ολυμπία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.